né, uma outra agenda. Pronto, a mulher já falou, então já vamos estar gravando, então. E no segundo momento, a gente vai continuar, né, o cronograma desse projeto de pesquisa, que nós temos 18 meses para realizar, né? Então, vai ser um projeto muito significativo, porque a gente vai dar continuidade às nossas ações. O Observatório ele realiza a ação de pesquisa e extensão e ensino desde 2014, né? Então, vai ser mais um projeto aí para a gente estar alavancando a produtividade e continuando com as mesmas parcerias que a gente ia ampliando mais ainda, né? Para as outras instituições. Então, a gente sempre trabalhou nesse princípio, né? Que é a interdisciplinaridade, né, em diferentes áreas, né, que para pesquisar a realidade amazônica, né, com foco principalmente na educação escolar. E também um desafio nosso que a gente sempre colocou como bandeira de luta é ser uma ação interinstitucional, né? Então, tanto a UFPA, na pessoa do professor Salomão Raj, né, tem sido nosso parceiro desde o início, né? As professoras agora da UNAMA que estão entrando conosco, né? E os colegas da UEA, a professora Lucinete, aí em Manaus, né? Agora, os professores do IFAM também, o professor Kelly, então agora está começando com esse nosso projeto, o professor Helenilson também, né, do IFAM. Então, a gente tem tido bastante parceria, né, e agora, mais recentemente, a professora Carmen, né, da Espanha, está trabalhando conosco também nesse projeto. E o professor Charles, né, de Letícia, né, fazendo também parceria com esse, já continuando, né, Charles, você já é nosso parceiro já desde o segundo SECAF, né, então, e depois a gente pode abrir um espaço, depois da fala do professor Salomão, para a gente estar dialogando. Dizer que a gente vai fazer, então, esses dois momentos. Então, como eu fiz essa reunião duas em uma, mas eu acho que a gente consegue congregar bastante os objetivos, que eu vou passar a palavra para o professor Salomão, para ele, a gente já fez o lançamento, né, do projeto de pesquisa, no segundo momento a gente cria um cronograma mais específico para ele, mas o nosso foco maior hoje, a professora Edilza, boa tarde, está participando também conosco, né, na parceria da UEA. Todos, gente, saúde para todo mundo. Isso, professora. Então, como eu estava dizendo, né, e um segundo momento, o professor Salomão, assim, dessa importância da gente estar dialogando com o professor Salomão, porque nós estamos numa fase muito relevante para o INC, para o observatório, né, é uma bandeira que a gente já vem há bastante tempo, que é a criação da especialização, né? Então, a gente recebeu essa demanda já há algum tempo, e nós estamos com bastante movimentado, né, principalmente os dois últimos meses, né, fazendo reuniões, né, definindo alguns eixos que a gente julga necessário para a construção desse projeto. Então, nós estamos muito animados, né, apesar de tudo, e estamos bastante ativos nesse sentido. Então, nós estamos fazendo várias reuniões no sentido de estar alinhando a proposta, né, e agora a gente está num momento bastante significativo, que é a discussão dos eixos que irão nortear todo o programa, o curso de especialização, né? Então, a especialização é educação do campo escolar indígena, né? Então, o professor Salomão vai conversar com a gente nesse sentido, né? De estar falando da sua experiência, mas dizendo principalmente quais conteúdos, disciplinas, saberes que talvez não pudessem ficar de fora num curso desse, né? Um curso que a gente está definindo ele para 18 meses, né? Em 3 semestres, nós vamos trabalhar no formato da pedagogia da alternância, então a gente vai ter um segundo momento para a gente, dia 1º de março, depois a gente vai estar divulgando esse calendário direitinho com vocês. Vai ser o momento que a gente vai discutir a organização dele, que vai ser na pedagogia da alternância. Então, professor, quais elementos, quais conteúdos, quais disciplinas seriam necessárias para a formação desse sujeito que está aqui nesse contexto amazônico, nessa floresta, nessa fronteira, né?
considerando que a gente já fez alguns momentos com os professores e as lideranças, né, para dizerem também, para ouvir as suas vozes, no sentido da gente, quais lacunas o curso de graduação, a licenciatura deixa. E agora, retomando para esse processo de formação na pós-graduação, quais disciplinas, quais eixos não poderiam faltar, né? Então, a gente já avançou bastante, no sentido de 6 eixos, né, que a gente já conseguiu contemplar, né? Então, eu pediria a sua fala, como a gente já conversou, nesse sentido, né? Principalmente a gente chamou um eixo 1, conforme eu lhe passei, legislações e conceitos, né? Educação do campo das águas e das florestas e práticas pedagógicas, a pesquisa, a metodologia da pesquisa, né? Então, esse segundo momento vai ser para aproveitar a sua fala, né, de uma pessoa que é referência para nós, né, tanto a nível regional como nacional, e para contribuir nesse sentido com a criação desse projeto, se Deus quiser, para o segundo semestre desse ano, se Deus quiser. Professor, com a palavra, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua parceria contínua conosco. Bem, estão me ouvindo bem? Assim, a minha internet está boa, porque eu estou no computador. Se ela não estiver muito boa, eu passo para o celular. Eu não gosto muito, mas às vezes a internet no celular é melhor. Bem, boa tarde a todos e todas. Aqui a gente está ouvindo bem. Tá ouvindo bem, Jardim? Tá ouvindo? Sim, professor. Sim, a gente está ouvindo. Não sei os outros, se está tudo ok. Tá. Então tá bom. Se não tiver... Estou ouvindo bem, Salomão, estou te ouvindo bem. Tá ótimo. Disa, Gilvânia, Lucinete, tanta gente bacana. Primeiro, eu queria dizer que é sempre um prazer poder estar dialogando, não é, com as pessoas do Amazonas, que eu estou sempre me aproximando cada vez mais e eles também estão se aproximando cada vez mais de mim. Essa pandemia atrapalhou um pouco, porque as nossas relações elas estavam sendo presenciais e elas são muito importantes, mas a gente está convivendo, não é, com a nossa realidade, esperando que essa vacina possa avançar e a gente possa voltar a se encontrar presencialmente. Mas eu penso também que, mesmo quando a gente voltar a se encontrar presencialmente, nós vamos aproveitar mais esse recurso da internet, não é, das tecnologias, para poder estar nos comunicando de forma mais contínua, né? Eu não concordo muito com a ideia de ensino remoto, educação não presencial, mas eu acho que as tecnologias elas são fundamentais, não é, para que a gente possa fortalecer as nossas relações presenciais ou cada vez mais próximas, tá? Queria também dizer da tristeza, né, de que nós já passamos dos 240 mil óbitos, não é, mortos, pessoas queridas, entes, são mais que números, né? E hoje eu estava dizendo, né, a gente são mais de 1.000, são mais de 1.000, e a gente, assim, parece que só contabiliza, né? Imagina. Pois é. Antes de começar a falar da especialização, eu queria aproveitar e falar, dar 3 informes, né? Primeiro, que eu acho muito importante esse projeto, né, de educação de jovens e adultos e essa inter-relação, né, com o campo, as florestas. Eu não sei se há uma outra experiência de educação de jovens e adultos com esse foco das águas da floresta
do campo no Brasil. E aí eu queria ouvir o Jarliane e a equipe do projeto, eu queria dar uma sugestão para vocês. A gente aprovou um projeto de extensão no Marajó com as juventudes. E aí nós começamos a realizar mensalmente webinários com pessoas envolvidas com a juventude, militantes, ou profissionais, ou pesquisadores, os próprios jovens, entendeu? E isso está sendo muito interessante, porque a gente está conseguindo reunir tanta gente que discute sobre a juventude no Marajó, no estado do Pará, entendeu? Em torno do projeto. Eu acho que isso poderia acontecer, ouviu, Jarliane? Tem tanta gente envolvida com a educação de jovens e adultos no Brasil que precisa conhecer um pouco mais, sabe, da realidade das águas, da floresta, entendeu? E agora, aproveitando essa oportunidade, não é, das tecnologias estarem sendo muito utilizadas, já pensou se você pudesse trazer para conversar com vocês a Margarida Machado, que já foi até presidente da Amped, é de Goiás, a Edith, que é da UNEB, da Bahia, a Jane Paiva, do Rio de Janeiro, o Leôncio Soares, que é da UFMG. Eles são especialistas em EJA e eles precisam se contaminar um pouco com as nossas territorialidades, com as nossas singularidades. Esse pessoal não sabe nada disso, assim, porque a realidade deles é muito distante. Então, queria propor para você, eu posso ajudar, não consigo acompanhar todas, mas eu posso ajudar, Jaliane, para a gente, entendeu? Trazer o centro da EJA agora para Benjamin Constant, para a Amazônia, entendeu? Isso podia ser uma coisa muito interessante. O segundo informe é que nós vamos realizar no dia 26 na sexta-feira, o nosso 4º seminário de combate ao fechamento de escolas do campo indígena em Quilombolas, do estado do Pará. E a gente está com uma super programação, é o dia todo não, são 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, entendeu? Mas a gente vai ter a participação do Carlos Rodrigues Brandão, do Miguel Arru, da Celita Farel, da Nilma Lino Gomes, de muita gente bacana, do Luiz Carlos de Freitas, que vai estar conosco, refletindo. É nesse momento de lotação, de matrícula, que os secretários fecham as escolas, entendeu? Então, divulguem, aproveitem que agora não é, tudo é online, e aí vocês também podem acompanhar. Esse era o segundo informe. Eu tenho também mais 2 informes rápidos. São ligados, não é? A Prefeitura de Belém foi ocupada, não é? Venceu as eleições com o partido de esquerda, não é? O PSOL. E nós estamos dialogando muito com eles, não é? Nessa construção de uma nova gestão, de um novo projeto pedagógico. Eu vi a Lucinete falando também, não é? Que em Manaus vai haver o encontro da formação de professores. Então, nós estamos agora imbuídos. 2 coisas vão acontecer nesse momento, né? Eu vou fazer uma fala para todos os professores da rede municipal sobre o currículo. A princípio, eles queriam sobre a BNCC. Não, tudo bem, eu vou falar de currículo. Falar de currículo hoje implica, né, em
envolver a BNCC, entendeu? Mas o tema da fala vai ser assim: vamos amazonizar Belém? Um convite a todos os professores da rede, entendeu? Para que a gente possa amazonizar Belém. E aí a palestra é: o que é o currículo disso? Certo? Então, só para mostrar para vocês assim, que como a gente está próximo, assim, não dá para falar da Amazônia sem falar dos sujeitos das águas, da floresta, os sujeitos do campo, toda essa sociodiversidade que nos constitui, entendeu? E que o currículo, ela forma a identidade dos sujeitos. Imagina se a gente não utilizar o currículo para fazer com que as pessoas afirmem suas identidades amazônicas, sempre no plural. Certo? Então, é isso. Eu estou me sentindo meio desafiado, mas estou muito feliz. Assim. Não sei se vai dar certo, mas eu vou refletir sobre a BNCC a partir desse ângulo. Não é? Vamos amazonizar Belém? O que o currículo tem a ver com isso? E essa gestão também criou um grupo de trabalho que, além de homenagear o centenário do Paulo Freire, vai elaborar um plano para declarar Belém uma cidade alfabetizada. Então, essa agora é a nossa proposta. Entendeu? Assim, zerar o analfabetismo na cidade de Belém. E fazer isso inspirado pelo legado freiriano, que esse ano vai completar 100 anos de existência. E eu cada vez mais me convenço disso. Ainda que o Paulo Freire tenha realizado sua passagem, esteja em outro, mas ele nunca esteve tão presente, por meio das suas reflexões, das suas produções, entendeu? Das suas problematizações. E é isso que nós estamos comemorando, nesse centenário, do. Então, eu penso, sabe, que nós temos que trocar essas experiências, assim, aproveitar que a internet nos permite dialogar. Imagina se a cada momento que vocês precisassem conversar comigo, eu tivesse que me deslocar para Benjamin Constant, eu ia viver de ponte aérea e nas águas para poder ir e voltar. E olha, isso não quer dizer que eu não queira voltar, eu vivo sonhando em voltar para Benjamin, mas eu sei que não dá para ser toda hora. Então, vamos aproveitar esses momentos assim para a gente poder estar juntos. Olha, o momento que vocês me chamarem, eu tento me organizar na minha agenda. Assim, a gente tem tanta gente boa com a gente. Ouviu, Lucinete? Vamos nos aproximar mais. A gente tem que fazer isso pelo bem das nossas Amazônias, não é da nossa Amazônia, das nossas Amazônias. Bem, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a especialização. Desculpe, eu falo muito. Jarliane, quando você achar que eu tenho que parar, você avisa, porque senão eu falo eternamente. Mas eu vou tentar me cuidar para a gente conversar um pouco. Quando a Jarliane me falou, na realidade, eu trouxe algumas ideias, tá, para a gente conversar sobre a especialização. Que eu penso, viu, Jarliane, que a especialização pode estar coladinha aí no projeto de jovens e adultos, entendeu? Porque é das águas, é do campo, é da floresta, entendeu? A gente não precisa fazer um esforço para o projeto, outro esforço para a especialização. As coisas elas podem ir se casando, se articulando.
E aí eu queria dizer para vocês assim, que grandes programas de mestrado começaram com o curso de especialização. Então, quem sabe, Jarliane, você, a partir desse curso de especialização, se for congregando doutores, não é, que estão na sua instituição, que estão em outras instituições, no Amazonas, em outros estados, agora, até em outro país, estou vendo aí a professora Carmen. Então, olha, é uma questão de você colocar no horizonte, entendeu? Que esse curso é o início, não é? É um germe de uma grande experiência formativa, não é? Que vocês pretendem implementar. Então, se é isso, o que talvez seja importante? Eu pensei nisso, né? O que é importante a gente demarcar no curso? Porque eu sei que o curso tem um PPP, né? É um projeto, a gente tem que aprovar esse projeto nos nossos colegiados, na pró-reitoria de pós-graduação. O curso tem uma limitação de carga horária, a gente gostaria de ensinar tudo, não é? Mas não é possível, e a gente tem que trabalhar, exercitar com essa ideia da seleção. Olha, nós estamos discutindo o currículo. Currículo é eminentemente seleção. Entendeu? Você selecionar dentre os conhecimentos existentes, não é? Entre as experiências, entre as temáticas, entre os eixos, aqueles que serão utilizados na formação dos sujeitos. Então, é assim que eu penso. Nós estamos aqui dialogando sobre o currículo do curso, não é? Um currículo que precisa estar em sintonia com o seu projeto político-pedagógico, com um projeto de sociedade que a gente defende, entendeu? E a gente se engaja. Então, olha só, eu já estou tentando dizer para vocês assim, que, para mim, esse programa precisa estabelecer esse marco. Não é? Ele não vai ser um programa com um fim em si mesmo. Nós vamos fazer um programa para certificar 50 profissionais ao final de um ano e meio, 3 semestres, especialistas em educação do campo, das águas, da floresta indígena. Não. Entendeu? Esse curso pode ser, entendeu, um germe de uma experiência formativa, educativa, de sujeitos. Aí, olha só, estou tentando socializar para com vocês, a nossa experiência no GPLUAS. O GPLUAS, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, ele começou como um grupo de pesquisa e nós fomos entendendo que nós não podemos fazer as coisas separadamente, não é? A gente faz pesquisa, a gente faz formação dos sujeitos, a gente faz comunicação do que a gente produz, não é? Dos conhecimentos que a gente reúne, circula, e a gente faz militância, porque nós estamos fortalecendo o Fórum de Educação do Campo, participando das lutas, organizando ações, atividades para intervir, né, no nosso território, entendeu? Então, acho que a primeira ideia, né, do curso é essa. Ele precisa ser um curso implicado, certo? Implicado com o fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação, porque já é pós-graduação, mas da pesquisa, da produção do conhecimento, da formação dos sujeitos, da comunicação dos conhecimentos que a gente vai produzir, que a gente vai reunir, e da nossa...
Então, olha, isso casa direitinho com essa ideia da realização dos webinários mensais, que a gente possa estar trazendo, olha, trazendo pessoas para refletir com os sujeitos do curso e com quem não vai entrar no curso, porque eu imagino que milhões não, mas pelo menos umas centenas aí de pessoas vão disputar essas 50 vagas. E elas não vão conseguir ser aprovadas, porque a gente nunca tem vaga para todo mundo. Mas a gente pode realizar a formação por dentro do curso e a gente pode continuar a fazer a formação dos outros, não é? Com o apoio do curso, realizando seminários do que a gente produz nas nossas disciplinas, não é? Para os outros da graduação, para os profissionais, com certificado para que eles possam contabilizar isso no seu processo formativo. Então, olha, eu já estou dizendo para você como é que eu penso, não é, que poderia ser esse curso de especialização. E se preparando para que ele se transforme num mestrado profissional ou num mestrado acadêmico interdisciplinar da área da educação, entendeu? Mas isso não sou eu que vou dizer. Isso depende do grupo que vai ser constituído, não é, em torno, que vai ser constituído, que vai constituir o curso, certo, Jaliane? Então, eu penso que a coordenação do curso, ela tem esse papel. O curso vai ser um novo coletivo, um coletivo de professores e estudantes, que não está isolado, certo? Que está no instituto, que tem vinculação com cursos de graduação e que tem vinculação fundamentalmente com os sujeitos, não é? Das águas, da floresta, do campo, com os quais nós vamos, né, interagir. Isso também, olha, é um outro princípio. O povo que vai fazer parte do curso, né, vai realizar suas ações, suas atividades de pesquisa, de produção do conhecimento, né, de monografias, de artigos, com os sujeitos, certo? Com os jovens e adultos, ou então com os sujeitos do campo, das águas e da floresta. De forma colaborativa, de forma participativa. Isso tem que ser um princípio do curso, certo? Porque, lembra, a gente quer... o curso é implicado, ele não é um curso para, né? Ele não é um curso sobre, ele é um curso com, entendeu? Para ele ser um curso com, nós precisamos ter esses sujeitos conosco. E aí é o coletivo de professores e o coletivo de estudantes que vão estar no curso, certo? Que vão estabelecer esses diálogos contínuos com os povos do campo, das águas e da floresta. E não só com os povos, com os seus movimentos e suas organizações, certo? Porque a gente sabe que para transformar esses territórios, né, a realidade desses sujeitos, para melhorar a qualidade de vida deles, nós precisamos de políticas públicas. E para ter políticas públicas, nós precisamos fazer com que os territórios do campo, das águas e florestas sejam territórios de direitos humanos e sociais efetivados. Porque garantidos já são. Desculpa. Esses direitos já estão na legislação, mas eles ainda não são efetivados. Então, é o momento, olha, você vai ter um coletivo de 50 estudantes, mais uma dezena de professores, desculpa, que durante 1 ano e meio vão se constituir num coletivo de formação, num coletivo de produção do conhecimento,
num coletivo de comunicação do conhecimento com os sujeitos, né? E num coletivo de militância, de implicação com as lutas, com a vida, o trabalho, territórios, né? Ou com esses povos. Então, olha, eu não sei se estou deixando claro, mas é assim que eu vejo que o curso, na minha opinião, deveria se movimentar. Claro, né? Ele vai ser construído com os sujeitos, mas a gente precisa ter essas referências no horizonte, entendeu? Ele não é um curso qualquer, ele não é um curso para formar especialistas sobre os povos indígenas, sobre, né, os sujeitos do campo, das águas da floresta. Ele é um curso que vai formar profissionais, especialistas, pesquisadores, formadores, militantes, entendeu? E desenvolvendo atividades com esses povos. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar para vocês. Então, eu penso, vamos agora falar dos eixos, né? Eu vou falar de disciplinas, porque eu vou falar dos eixos e depois a gente, não sei se já pensaram, se vão pensar, mas eu penso assim que um dos eixos fundamentais do curso deveria ser um conhecimento mais aprofundado dos sujeitos, no caso dos povos, e dos seus territórios, certo? Das suas lutas, das suas mobilizações, das suas organizações. Quem são esses povos? Entendeu? Quem são como se configuram os territórios em que esses povos estão localizados? Como eles foram ocupados? Quais são as demandas, as disputas, entendeu? Como é que tem se dado o processo de territorialização, de desterritorialização, de reterritorialização, entendeu? E nisso, quando a gente trata dos povos, a gente traz os saberes. Então, que saberes circulam nesses territórios? Quais são as territorialidades produzidas, entendeu? Vamos fazer uma cartografia, que a gente possa estar identificando, que a gente possa estar diagnosticando, que a gente possa estar levantando a realidade desses territórios, desses povos, das suas lutas, das suas produções nesses territórios, entendeu? Então, isso, para mim, vem antes da legislação. Eu vou chegar na legislação, que é fundamental, entendeu? Mas é necessário, na minha opinião, fazer um reconhecimento das identidades, territorialidades, de como esses territórios são constituídos, os saberes tradicionais que circulam nesses territórios, entendeu? As experiências educativas que esses territórios possuem. Então, eu penso que o eixo fundamental deveria ser esse. Tá? Porque isso ajuda, olha, é nesse momento que a gente traz para o curso lideranças, anciões, entendeu? Guardiões da memória desses povos, lideranças dos movimentos sociais, para estar falando para nós, entendeu? Dos seus modos de vida, das suas entendeu? Dos seus saberes, das suas estratégias de organização, de mobilização. Então, aí eu penso que é muito importante os profissionais que vão ser formados compreenderem que esses povos, eles têm acumulado
tanto no campo das políticas públicas, e especialmente políticas educacionais, quanto, né, na aprovação de legislações que são fundamentais e que muitos deles ainda não conhecem, muitos de nós não conhecemos, muitos dos estudantes, até dos professores das universidades, eles nem sabem que existem, porque se soubessem, eles iam lançar mão dessas legislações para poder impedir que os genocídios, as atrocidades que vêm acontecendo, né, com os povos do campo, indígenas e quilombolas, né, estão sempre em processo. Tá? Então, eu acho que um outro eixo importante é a gente compreender não só as legislações e as políticas. Existem políticas hoje sendo construídas pelos povos indígenas, pelos povos do campo, em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, entendeu? Então, conhecer um pouco dessas políticas, né, e se apropriar dessas legislações, elas são instrumentos, a gente precisa entender isso, elas são instrumentos de luta, elas são instrumentos para fazer com que a nossa identidade amazônica das águas da floresta, ela se fortaleça, ela se afirme cada vez mais, certo? E também estabelecer um contraponto com as políticas neoliberais e neoconservadoras. Hoje estão sendo implementadas, não é? E que vão na contramão das nossas políticas. Isso faz parte da contradição. Olha, vou dar um exemplo para vocês entenderem. A educação de jovens e adultos, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, a educação do campo, a educação profissional, elas hoje têm um status na legislação educacional de modalidade de educação. O que significa modalidade de educação? Significa que a legislação reconhece que os sujeitos implicados nesses processos educativos, eles têm modos próprios de se educar. E eles têm direito a ter esses modos reconhecidos e valorizados. Aí vocês me diriam, né? Poxa, mas é modalidade e, ao mesmo tempo, você tem a BNCC, que padroniza o currículo, padroniza a formação de professores, padroniza o processo de avaliação, para vocês verem as contradições. Entendeu? A mesma legislação que reconhece esses povos como o direito de ter um modo próprio de se escolarizar e de se educar, ela favorece, por exemplo, a implantação de um currículo nacional que quer padronizar, entendeu? Os conhecimentos, que quer padronizar a formação dos professores, que quer padronizar as identidades dos sujeitos que vão ser formados a partir da aquisição do conhecimento. Então, é disso que as legislações e políticas precisam tratar. É um eixo, na minha opinião, fundamental. Depois, eu penso que um outro eixo fundamental deve ser esse do currículo e das práticas educativas, ou metodologias, né, educativas, como vocês preferirem, certo? Porque, olha, o currículo, ele é o coração do sistema educacional. Portanto, ele é o coração da escola, entendeu? É ele que define quais os conhecimentos que vão ser utilizados na formação dos sujeitos.
E esses conhecimentos vão formar as identidades dos sujeitos que estão participando do processo. Ora, se eu não tratar neste curso dos saberes tradicionais, dos saberes indígenas, dos saberes dos camponeses, do campo, eles não vão aprender nada sobre esses sujeitos. Eles vão se distanciar cada vez mais dessa identidade. Entendeu? Então, isso não significa que, então nós só vamos ensinar isso para os nossos alunos. Não. Nossos alunos têm direito ao conhecimento científico, certo? A todas as tecnologias que hoje estão sendo produzidas pela humanidade e podem melhorar a nossa qualidade de vida, entendeu? Mas a ideia de enxergar esses conhecimentos em diálogo e não fragmentados e não hierarquizados, quem dá o tom é o currículo. Então, a gente precisa dialogar sobre o currículo, entendeu? Sobre as políticas curriculares, como eu falei para vocês hoje, que vão no sentido da homogeneização e da necessidade que nós temos de unir, não é? Uma perspectiva de autonomia e uma perspectiva de diversidade. Certo? Então, esses, na minha opinião, são os dois eixos, digamos, que a gente precisa considerar no campo do currículo. A autonomia, para a gente não ser obrigado a padronizar, a uniformizar, entendeu? E a importância da gente afirmar a nossa diversidade. Nós não somos iguais, os povos indígenas não são todos iguais, os povos do campo não são todos iguais, entendeu? Mas não basta só dizer que não são iguais. Nós precisamos reconhecer essa diversidade, essa sociodiversidade, essa pluriversidade, entendeu? E como nós vamos reconhecer, incluindo no nosso currículo, nos conteúdos, nos conhecimentos que nós vamos aprender sobre eles, sobre as disciplinas acadêmicas, sobre as áreas do conhecimento. Eu acredito que o apelo às áreas do conhecimento é mais dialógico do que o apelo às disciplinas. Entendeu? Nós temos tentado avançar muito na educação do campo nessa perspectiva interdisciplinar. Nós não queremos mais formar os nossos licenciados em educação do campo educadores de disciplinas, e sim de áreas de conhecimento que possam se interrelacionar, entendeu? E pensar a produção do conhecimento numa perspectiva lógica, certo? E isso implica em modificação das nossas metodologias, das nossas práticas, né? Que precisam ser dialógicas, interativas, que precisam colaborativas, participantes, que precisam identificar quais são os condicionantes que nós temos hoje que impedem toda essa criatividade, entendeu? Toda essa liberdade da gente poder criar, expressar, entendeu? Manifestar nossas expressões por meio da arte, dos desenhos, da música, das pinturas, entendeu? Da culinária, daquilo que as pessoas produzem, os coletivos, os povos produzem e vão construindo seus modos de vida, certo? Então, nós precisamos mesmo discutir entre nós. Por que as metodologias têm que seguir uma sequência didática? A gente, olha, quando eu escuto essas palavras, dói no meu ouvido, entendeu? Porque a gente acha que está abafando uma sequência didática, entendeu? Olha, uma sequência, olha o processo de linearidade e de ordenação, e ainda focando na didática. Eu sei que tem muita discussão
entendeu? Interessante, crítica, sobre a didática, às vezes até sobre a pedagogia, mas eu tenho privilegiado muito mais a discussão sobre a educação. Eu tenho muito cuidado com essa questão das aprendizagens. A BNCC, ela tem esvaziado a discussão do processo educacional, educativo, da educação em nome das aprendizagens. Aí ela relaciona as aprendizagens a habilidades, né, a competências, a conteúdos, e é isso que acaba a maioria fazendo. Vai lá na BNCC e olha, qual é o conteúdo que tem que ensinar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Gente, educação é mais do que isso. Claro que educação envolve conhecimentos e conteúdos, mas não só isso. Certo? E a BNCC sabe muito bem disso, entendeu? Porque ela é encharcada dos valores da resiliência, dos valores da meritocracia, dos valores mercadológicos, não é? Assim, dos sujeitos que renascem das cinzas nas suas condições adversas e pelo acesso do conhecimento se transformam. Olha, é lógico que a gente reconhece o valor que tem a educação, o valor que tem o conhecimento, entendeu? Para a mudança das pessoas. Né? Paulo Freire dizia, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E como é que a educação muda as pessoas? Através dos conhecimentos que ela socializa, né, em processos educativos, interativos, dialógicos, conflitivos, problematizadores, contraditórios. Isso é um processo educativo, e não de transmissão de conteúdos, não é? Pré-definidos, pré-determinados numa sequência didática que os professores têm que cumprir e devem multiplicar, porque a ideia é essa. A BNCC trabalha com o processo da multiplicação. Ela definiu um conteúdo, um currículo básico, e aí todos os estados e municípios vão lá, não é? Naquelas 600 e tantas páginas, não é? E vão copiando os seus currículos e reproduzindo, multiplicando. A gente não trabalha com essa ideia, entendeu? Essa ideia, na minha opinião, não cabe nem para o currículo, nem para a formação de educadores, nem para a questão da pesquisa. Ninguém multiplica nada, entendeu? A gente socializa, a gente comunica, entendeu? E as pessoas vão se apropriando de acordo com a sua realidade, o seu contexto, o seu território, que, na minha opinião, faz toda a diferença. Vocês viram? Eu sugeri que a gente começasse o curso pelos sujeitos e seus territórios. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Porque o que vem depois, enquanto política, o que vem depois, enquanto currículo, metodologias e práticas educativas, não tem que ser uma replicação do que deu certo em outro lugar. Não. Entendeu? Ele tem que ser uma construção, reconstrução, entendeu? De experiências que a gente vive, que a gente conhece, entendeu? E que pode nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa convivência entre nós, com a natureza, a nossa sustentabilidade. Olha, nunca, em nenhum outro momento, a gente tem tido a nossa sustentabilidade ameaçada. Agora, a sustentabilidade da vida com a pandemia. Mas se não é a pandemia, as mudanças climáticas, o agronegócio com seus agrotóxicos e pesticidas, e daí em diante, são ameaças
a sustentabilidade do planeta, a sustentabilidade da existência. Nós fazemos parte da existência, entendeu? Se a gente acabar com a natureza, nós estamos acabando com a gente mesmo, não é com ninguém, entendeu? Não pensa que a gente está acabando com as árvores, com as espécies, não é? Animais que estão em extinção, nós estamos acabando com elas. Nós estamos acabando com a gente também, porque nós fazemos parte da vida. A vida da natureza inclui a vida humana. Ela não está separado, né? E olha, é no currículo que você define a relação que vai se dar entre os distintos saberes, entre as distintas epistemologias. Se você vai ou não considerar como válido, como importante, entendeu? A cultura indígena, a cultura do campo, a cultura acadêmica, entendeu? É disso que nós estamos falando. E a senhora, enquanto eu falava, eu me lembrei de uma questão importantíssima, que eu abordei a questão do território dos sujeitos e não pautei a questão da tríplice fronteira. Gente, olha, mas isso está dentro da questão do território. Não é? O que significa um curso de especialização num território, entendeu? Em que as fronteiras de distintos países, de distintos territórios, se interrelacionam, entendeu? E as pessoas cruzam essas fronteiras, as pessoas convivem, as pessoas disputam esses territórios. As relações não são sempre relações harmoniosas, elas são relações conflitivas, elas são relações estratégicas, elas são relações permeadas pela hegemonia, onde a contra-hegemonia também se faz presente. Pronto, será que faltou algum eixo? Bem, eu queria colocar, então, só para encerrar e poder ouvir vocês, que eu acho maravilhoso quando vocês dizem que o curso vai ser realizado em alternância, mas eu penso que isso precisa ser compreendido por todos os integrantes do curso, tanto os professores quanto os estudantes. Porque se a gente não compreende o significado da formação em alternância, a gente até alterna, né? Porque a gente diz, olha, vai ter um tempo universidade e um tempo comunidade. E aí a gente faz atividades no tempo universidade, planeja atividades para o tempo comunidade, mas a alternância não é só isso. A alternância, ela é uma estratégia metodológica, não é, que possibilita, não é, que os sujeitos que são trabalhadores, porque nós vamos lidar com adultos que vão estar trabalhando, desenvolvendo outras atividades e participando do nosso curso. Então, são sujeitos que trabalham, que estão em processo de formação e que estão no território. Então, a alternância, ela promove essa interação entre os processos de trabalho, os processos educativos e a realização deles no território, certo? Então, é isso. Nós precisamos entender que os sujeitos, tanto os professores que vão ministrar aula no curso, quanto os estudantes que participarão do curso, eles estarão em processo de formação, mas eles trabalham, certo? E o processo de formação deles acontece num território específico, que é o território do campo, das águas e da floresta. Então, eu preciso pensar, não é? A alternância, ela trabalha com essa relação teoria e prática, de que o conhecimento que a gente produz gera uma intervenção
no território, nos territórios em que a gente se encontra, entendeu? A gente tem que ir construindo essas relações entre a educação, entre o trabalho e entre o território. E depois tem uma outra questão. A alternância, ela reconhece que diferentes tempos, diferentes espaços e diferentes saberes educam os sujeitos. Entendeu? Então, o tempo universidade é um tempo, e o tempo comunidade é outro tempo. E eles podem ser múltiplos tempos comunidades. Entendeu? Porque a alternância reconhece que diferentes tempos são educativos. A mesma coisa os espaços. A alternância reconhece que não é só na escola, no momento em que eu estou na universidade, na biblioteca, é que eu aprendo. Não, eu aprendo quando eu estou desenvolvendo minhas práticas educativas, culturais, meus rituais, entendeu? Então, olha, os tempos de aprendizagens são múltiplos. E os saberes, estão vendo, está sempre interrelacionando. São múltiplos saberes. Saberes que vêm dos povos, dos territórios, que vêm, entendeu? Desses diferentes protagonistas. Mais uma coisa, para eu encerrar. Sim, eu também queria colocar assim, eu tenho tentado, o nosso grupo de pesquisa tem tentado prestar atenção em 3 grandes referentes quando a gente discute a Amazônia, não é, para pensar o território. Não é? A nossa relação com a natureza, e aí a gente tem tentado focar no bem viver, certo? Assim, os bem-viveres, que os indígenas, que os quilombolas, que os povos tradicionais vêm construindo, produzindo para viver bem com a natureza. Né? Então, isso é fundamental. O trabalho, a relação com o trabalho, a gente tem ido buscar na agroecologia. Como que a agroecologia nos anima, nos incentiva a um modo de produzir e conservar. Quer dizer, produzir não significa devastar. Não significa, não é, a ingestão de alimentos que não são seguros para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Então, você está vendo, olha, você combina a produção, né, no território, na relação com as águas, com a floresta, com a terra, entendeu? De um modo em que a gente produza e tenha sustentabilidade. A gente produza e cresça. A gente produza e compartilhe. A gente produza e viva melhor. E se alimente melhor. Olha a questão da soberania alimentar. É fundamental. Tá? E aí, a dimensão cultural, que eu acho que é importantíssimo, né? Quando vocês vão trabalhar com povos do campo, indígenas, a perspectiva da interculturalidade crítica, né? Ela precisa mediar essa relação. Entendeu? Assim, como é que se dá a relação entre culturas, a interação entre elas, essa relação de complementaridade, de completude, entendeu? E também de disputa, e também de conflitos, entendeu? Mas eu penso que a interculturalidade crítica, né, essa possibilidade descolonizadora de uma relação entre culturas, ela precisa estar na pauta, certo? Assim, de como nós vamos tratar, né, essa relação, porque não são só entre povos indígenas e povos do campo, é também entre povos urbanos, porque muitas pessoas desse curso são urbanas, entendeu?
tem outros modos de vida, outros costumes, entendeu? E a ideia não é anular ninguém. A ideia não é invisibilizar ninguém. A ideia é estabelecer uma convivência, entendeu? Dialógica. Eu ia dizer harmoniosa, mas tem que ter sempre muito cuidado, porque essa ideia da harmonia, né, às vezes pode ser uma ideia idealística, né? O diálogo, ele pressupõe consensos e dissensos. Ele pressupõe, né, convergências e divergências. Ele pressupõe tanto a síntese, né, quanto a antítese, se a gente quiser trazer a dialética para a nossa discussão. Tá bom, eu já falei demais. Eu penso que a gente pode aí ter uns 30 minutos, se for possível, né, para a gente conversar. Não sei se ajudei, já, Ariane, assim, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Professor, nossa, muito obrigada mesmo. É muito esclarecedor, assim, conversar com todas as suas intervenções, né? Eu fico imaginando aqui da nossa parceria desde o início, né? E a gente, o quanto a gente sem ter dialogado nada sobre a especialização, o senhor traz as questões essenciais para que nós estávamos realmente ora avançando, né? Ora trazendo como pauta. Não sei se é o microfone. Ah, tá, acho que era mesmo. Ora trazendo como pauta e questões que a gente realmente percebe e acaba se colocando para nós quando fazemos pesquisa, extensão e o ensino nessa realidade, né, de tríplice fronteira, nessa realidade da região amazônica, né, é de suma importância a sua fala, né, de como ela é esclarecedora para nós e animadora. Eu acho que nesse período tão difícil, né, a gente ficou o ano de 2020 praticamente sem fazer nada, assim, no sentido de não sei se aconteceu com todo mundo, mas tem hora que a gente fica assim, meio que paralisado, não sabe se vai continuar, né? Dá um certo desânimo, né? Há uns picos de estar bem e não estar. Então, assim, quando o senhor traz a sua fala, né? A gente se empodera, a gente se anima, né? De caminhar, né? Eu acho que... e aí é como o senhor disse, eu acho que nesse momento e depois... e inclusive é uma questão do projeto de pesquisa, a gente se organizar no sentido de infraestrutura para que a gente consiga garantir esses momentos entre nós, né? Quando que seria possível ir no Pará, né, conversar com a professora lá na Espanha, estar em Manaus todos os tempos, e o senhor vir aqui, né, e outros colegas virem. Então, é muito difícil, né? O seu Eli lá em Filadélfia, o Charles está em Letícia. Então, não é fácil, né? A gente sabe das nossas distâncias, né? E como que a internet, mal ou bem, né? Nesse sentido da conexão aqui, em Benjamin, que não é fácil, consegue nos aproximar. Então, dizer que a gente está muito feliz, que realmente saiu muita coisa interessante, está tudo gravado, graças a Deus, né? A gente tem algumas inscrições, eu vou só conferir aqui, e dizer que realmente, professor, questão, a Gil está inscrita e a Marinete, deixa eu só terminar aqui, eu já passo a palavra para a Gil, depois para a Marinete, dizer que essa metodologia, né, pautada na pedagogia da alternância, além de ser o primeiro curso de especialização, será a nossa primeira experiência com a pedagogia da alternância. Então, isso tem que estar muito claro para nós. Por isso que a gente está propondo na elaboração do projeto, já está sendo um momento formativo para nós, né, os docentes que estão empenhados na criação do projeto, mas nós estamos destinando uma carga horária para a formação dos formadores, né, e também, professor, na possibilidade de vocês, nossos parceiros, virem
junto com a gente, ministrar essas disciplinas, ou ter um momento no seminário integrador, né, ou ter um momento lá na comunidade, quando a gente estiver lá, a ideia é o seminário integrador ser nas próprias comunidades, né, uma ou duas vezes no período do curso. Então, assim, e essa perspectiva realmente de formar esses sujeitos, pesquisadores, militantes, empenhados nessas temáticas, realmente é isso que a gente vem buscando a partir desse projeto. Então, são muitas questões, né? São muitas questões e a gente está muito feliz pela sua fala e pelas suas considerações. A gente só tem a agradecer. Eu vou passar a palavra a Gilce, aí depois a professora Marinete. Bom, boa tarde, colegas. Estão me ouvindo bem? Sim, Gilce. Ok. Bom, eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao Salomão por esse diálogo aqui com a gente. Eu acho que para qualquer projeto que a gente pense em educação na Amazônia, a gente precisa de parcerias, né, de experiências diversas, em realidades tão próximas, né? Porque apesar de, teoricamente, ser uma região só, a região amazônica, eu acho que a gente precisa sempre pensar nas especificidades, não só em função das questões étnicas, mas também em função das diferentes experiências que os grupos humanos desenvolvem, né? No seu espaço, no seu próprio espaço, no seu território, né? Que eu acho que é um tema também, um conceito muito importante para a gente colocar. Bom, Salomão, eu queria primeiramente assim dizer eu não peguei desde o início a tua fala, eu até peço desculpa, eu não consegui pegar desde o início, mas eu peguei assim acho que uma parte bem significativa da tua explanação, e eu fico muito feliz de ver que existe essa convergência, essa aproximação, né, daquilo que nos inquieta, daquilo que faz parte dos nossos anseios nesse projeto para a especialização, com o que tu traz aí na tua explanação. Essas são questões que para nós são muito importantes, que estão o tempo todo pautando nossos diálogos, né, que é a questão da interdisciplinaridade, da autonomia na produção do conhecimento, né, de trazer sempre essa possibilidade do conhecimento dessas populações, desses povos, da floresta, né, dos rios e das florestas, como a Jarliane gosta de colocar, que eu acho não é só uma forma bonita de falar dessa realidade, mas é também muito concreta, né, que é a relação desses povos com esses ambientes. Para mim, que sou antropóloga, esses são temas assim que são essas categorias, elas são fundamentos das nossas práticas para nós antropólogos, né? Não tem como a gente pensar em um ambiente, em um contexto humano, sem levar em consideração essas territorialidades, esses tempos e espaços próprios de cada grupo, né? Então, isso eu acho que é fundamental, assim, e nós temos essa preocupação, essa inquietação o tempo todo, né? Mas o que me chama muito a atenção nas tuas colocações é justamente a questão do currículo, né? Eu acho que o currículo, ele é assim, ele é o ponto de partida para se pensar em qualquer projeto de ensino, né? Então, isso me preocupa, porque currículo, a princípio, a gente tende a identificar o currículo como algo que vai ser definitivo, algo que se fecha. A gente cria o currículo, define e ele se fecha. Eu acho que o currículo, né, ele é esse espaço. Para mim, o currículo é um espaço de diálogo, de autonomia, de produção de conteúdos, né? Para mim, o currículo é algo sempre em processo, né? Não tem como pensar de outro jeito. E eu acho que as informações, essa tua perspectiva aí sobre currículo é muito importante para a gente pensar aqui também, né? E como a gente está nesse momento aí elaborando emendas, pensando as disciplinas que vão compor o curso, eu tenho pensado um pouco a respeito dessa produção desse material, dessas emendas de definição de disciplinas, e tem algo que vem me incomodando um pouco, me inquietando, né, no bom sentido, me incomodando no bom sentido também.
a respeito dessas nossas discussões e que eu nunca coloquei, porque como eu não sou da área da educação especificamente, da pedagogia, não tenho essa formação pedagógica, né? Embora eu tenha uma formação, eu tenho uma licenciatura em ciências sociais, eu tenho uma certa experiência na formação de professores, particularmente de pedagogia e de ciências sociais, mas eu fico preocupada, às vezes, e aí eu vou colocar, eu acho que a tua fala vem ao encontro dessa minha inquietação, e que eu acho muito importante, que eu vou colocar aqui para os colegas como uma provocação importante, né? Que é pensar que esse currículo não vai poder ser produzido se a gente não tiver a participação dos educadores do campo, dos educadores indígenas, para pensar essa realidade, esse espaço do currículo. E aí eu fico pensando nisso, a gente precisa trazer esse conhecimento, porque nós não temos, nenhum de nós tem condições de pensar concretamente o que a gente inclua nessa grade de disciplinas, nesses conteúdos. Nenhum de nós tem essa capacidade se não tiver junto o educador indígena, o educador do campo, que está vivenciando concretamente essas realidades. Embora a gente tenha vários colegas aí que têm experiência em educação do campo, reconheço essa experiência, mas eu acho que a gente precisa ter uma participação desses produtores de conhecimento aí que não estão diretamente na academia, né? Essa é uma questão que me preocupa e eu estou colocando aqui para os colegas também nesse sentido, da gente pensar nisso, da gente rever tudo que a gente está produzindo, tudo que a gente propôs até agora, a partir desse diálogo, desse enfrentamento no sentido positivo, com esses conhecedores, com essa gente que produz um conhecimento em regiões em que a gente não está, né? Embora a gente esteja lá no interior do Amazonas, a gente não está diretamente inserido nesses espaços, né? E aí essa é uma questão que eu fico pensando aqui para nós. E aí, então, o que eu queria assim, chamar a atenção, então, é para essa ideia do diálogo, do currículo como espaço de diálogo, mas também um constante processo, né? Isso, às vezes, a gente tem dificuldade de lidar, né? Porque isso demanda tempo, isso exige que a gente abra mão de determinados posicionamentos, de ideias que parecem que são tão verdadeiras, mas como eu sei que isso é importante, bom, pode não ser daqui a pouco, né? E esses conhecedores dessas diversas realidades podem sinalizar que isso, nesse momento, não é tão importante, não é tão significativo para a formação desses profissionais, né? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é importante também, que a sua fala, com relação à autonomia, a essa possibilidade de produção de conhecimento autônomo dessas populações, com relação à atuação política, né? Preciso pensar que o conhecimento é político, né? A consciência política, a consciência crítica, elas só podem ser produzidas a partir do conhecimento autônomo, né? É o conhecimento autônomo dessas populações que vai permitir uma consciência política, uma consciência crítica, né? Então, produzir um currículo com a participação ativa desses sujeitos é fundamental, porque eles têm o conhecimento direto do que lhes afeta, né? E em que termos essa política está sendo colocada. Eu falo a política no sentido do sujeito político mesmo, não de política na ação institucionalizada, né? Eu acho que a gente precisa pensar isso, porque ela está presente, né? E a gente vai ser confrontado o tempo todo por essas pessoas, por esses conhecedores, por esses produtores de conhecimento. E eu acho que isso é o mais interessante de tudo, né? A gente ter a gente ser interpelado, né? A gente conseguir perceber os limites daquilo que nós temos a partir do nosso saber construído dentro da universidade, né? Eu acho que eu acho que isso a gente vive muito na região amazônica, né? O tempo todo a gente está revendo, não todo mundo, claro, tem gente que não abre mão, né, do seu saber
superior, né, entre aspas, o seu saber acima de qualquer suspeita, mas eu acho que a gente precisa estar aberto para isso, né? Então, era mais ou menos essas questões que eu queria colocar a princípio para a gente pensar aqui, tá? Obrigada. Então, professor, faz um bloco de 3, agradecer a professora Gilce. A gente faz um bloquinho de 3, né? Tem a Gilce, agora a Marinete e a Edilza, tá? Aí eu passo a palavra para o senhor. Marinete. Olha, eu falei demais. Eu vou falar, não precisa fazer bloco, depois eu retomo algumas coisas, tá? Tá ok, então. Tá, professor. Então, Marinete, professora Marinete, com a palavra. Eu acho que a professora Obrigada. Edilza, porque da microfonia, né? Aí tem que desligar o microfone. Acho que é a Edilza, deixa eu ver aqui, rapidinho, Marinete. Ah, já desligou. Isso. Agora, professora Marinete. Obrigada, Charliane, pelo espaço. Uma excelente tarde a todos os colegas que se fazem presente. Quero, assim, agradecer imensamente a contribuição do professor Salomão. É sempre um prazer enorme ouvi-lo, né? E dizer, assim, que as suas contribuições são significativas para a gente. Claro, eu vou tentar ser bem breve e pontuar aqui algumas questões que eu gostaria de ressaltar, mas, assim, mais que me chamaram a atenção, né? Então, o senhor traz pontos, assim, que algumas questões a gente, com certeza, vem pensando, vem discutindo, que também a gente ainda, pelo menos às vezes que eu participei, a gente ainda não havia conversado. E um dos pontos que eu queria colocar é justamente esse, do que o senhor trouxe hoje, que me fez refletir e me fez pensar, e que eu acho que é de suma relevância, que, por meio do OBEX, da professora Jarliane, né, o Instituto também está se pensando em elaborar essa especialização. Uma das questões que eu vejo, assim, que a gente tem esquecido é justamente essa que o senhor coloca, da relação do homem com a natureza. Nossa, né? A gente está falando de homem amazônico, né? A gente está falando de povos tradicionais, a gente está falando com a natureza. E o quanto isso é fundamental na atualidade, né, para que a gente possa estar inserindo isso nessa questão do nosso currículo. Um currículo, como o senhor bem colocou aí, que eu acho que a gente precisa pensar bem, como vai ser essa acerca de um currículo teórico, formal, a gente vai estar compreendendo, né? A gente vai estar operacionalizando para a formação de pessoas. A outra é com relação à prática, né? Um currículo que aborde essas questões práticas, como é que a gente vai estar abordando? Eu falo isso, não sei se estão me ouvindo direito ou está cortando. Agora melhorou. Está dando para ouvir? Melhorou agora, Marinete, continua. Oi. Sim, estamos ouvindo. Pode continuar. Mano, é o tempo aqui, tá fechando a chuva. Tá. Então, só assim, eu queria só socializar uma experiência, professor Salomão, e com os colegas, que eu não sei se alguém já passou por isso. Eu coordenei o programa, da residência pedagógica, e nós de forma desses alunos, e aí eu falo, claro, que não é o nosso público ainda, o público dos professores da educação do campo, mas um público que era os graduandos do Instituto de Natureza e Cultura, que muitos são da cidade, claro, a gente tem alguns que são de comunidades e tal, né? Mas o que eu estou querendo dizer, como essa relação do homem com a natureza mudou.
Então, nós nos propomos a sair numa formação fora dos muros da universidade para que a gente pudesse ter essa oportunidade de relação com a natureza, né? De uma formação em que envolvesse o sujeito e a natureza no processo da residência pedagógica. A gente não tinha energia elétrica, foi de propósito, né? Era para a gente ficar sem a conexão do celular, internet, e para ver quantas pessoas não conseguiam nós estamos mudando, está transformando esse nosso modo de relacionar. A gente percebe o quê? A necessidade da gente se voltar a ter uma relação como alguns povos, de que alguns povos tradicionais têm e poderia nos ensinar. Então, na verdade, era basicamente isso. Eu só queria enfatizar esse ponto que eu acho que a gente ainda não havia pensado, de pensar no nosso currículo, de como a gente vai estar trabalhando com essa concepção dessa relação do homem com a natureza. Eu achei isso importantíssimo, até e seu habitat, o seu mundo, o seu universo. Então, é só mais esse ponto que eu queria colocar, que me chamou a atenção, e que eu gostei e quis socializar com os colegas. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Marinete. Vou passar a palavra a Edilza. Só dizer que aqui o tempo está se formando, e geralmente quando isso acontece, né, o mau tempo, a internet ela oscila bastante, tá? Não sei se vocês estão ouvindo direitinho a gente. Vou passar a palavra a Edilza. Professora Edilza, com a palavra. Obrigada, Juliana, que também está formando um tempo, e parece que a internet está conectada com as nuvens, né, porque quando começa a formar um tempo, a gente tem essa dificuldade. Mas a minha fala vai ser breve, dar oportunidade para outros colegas. Eu agradeço a Jarliane por abrir esse espaço de diálogo, de interação. Fala do Salomão é uma fala muito profunda, eu acho que é muito amadurecida. E no momento que eu estava ouvindo Salomão, eu lembrava que a própria maturidade, a própria reflexão do que é a educação do campo, como todo o processo social, também está em marcha. Eu vi muitos elementos na sua fala que de fato, trazem essa maturidade para a gente pensar um curso de especialização em educação do campo, de fato, com o compromisso e a responsabilidade necessária, por vários aspectos. Primeiro, porque nós vamos estar trabalhando com sujeitos do campo, com saberes diversos, né, e vários que estão numa especialização não têm formação pedagógica. Muitas vezes nós, professores, falhamos porque achamos que as pessoas que estão fazendo o curso de especialização trazem já um conteúdo didático, metodológico, e daí a gente acaba acelerando um processo ou prejudicando alguns diálogos, né? Mas eu vejo que pensar nesse curso de especialização é a gente tomar também para nós a responsabilidade da universidade, quando nós falamos dessa possibilidade de capilaridade que ela tem, né? Abrir um diálogo muito mais profundo entre professores de diversos lugares, como nós temos agora, e que possam olhar esse cotidiano desses sujeitos que estão no campo e pensar um pouco como o Paulo Freire. Na hora que o Salomão estava falando, eu também lembrava, o Paulo Freire dizia que o camponês, quando ele trabalha a terra, ele percebe que ele é capaz de transformar a sua cultura. E na hora que ele transforma a cultura, ele renasce não apenas como objeto, mas como sujeito da sua história. Então, Salomão, você trouxe elementos importantíssimos. Depois é preciso que
Eu vou precisar ouvir de novo a tua fala, porque tem coisas muito interessantes. Você traz aí essa necessidade de visão holística, de uma visão de complexidade, de reflexões que estão para além daquilo que individualmente a gente pode fazer, e essa é a vantagem, essa é a possibilidade que o coletivo tem, porque nós também vamos aprendendo nesse diálogo. E, assim, só agradecer mesmo, porque a tua aula já teria muitos elementos para se pensar numa aula inaugural aí, tá? Está aqui também se colocando à disposição, naquilo que puder contribuir e aprender sempre, tá? Obrigadão. Verdade, Edilza. Realmente, a fala do professor foi muito relevante e a gente já fica pensando aí, né, na aula inaugural, é verdade. Eu não vi mais ninguém inscrito, é isso? Pode se inscrever aí, o professor ainda tem um tempinho ainda, professor? Quantos minutos eu tenho, professor? Eu acho que eu tenho só o tempo da gente conversar, de eu comentar um pouquinho essas questões, que já são 16h35 e eu tenho que me preparar para a próxima reunião. Bem, eu, Jaliane e Edilza, Marinete, Gilce, aí presente, a Giovânia. Eu agradeço os comentários de vocês e eu me sinto feliz quando as pessoas reconhecem, não, assim, as contribuições que eu tenho conseguido dar. E eu quero dizer para vocês assim, que isso faz parte, digamos assim, de uma mudança muito grande na minha vida. Acho que na minha vida vem passando por várias mudanças, não é? Mas eu lembro que quando eu terminei o meu doutorado em educação, que foi em 2000, eu sempre fui militante da educação, da educação popular, feiriana, entendeu? Mas acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida como eu tenho aprendido depois que eu me envolvi com o campo. Assim, porque assim, eu aprendo muito sobre os conhecimentos acadêmicos no espaço da pós-graduação, nas formações que eu fiz no mestrado, doutorado, no Brasil, nos Estados Unidos. Eu aprendi muito, entendeu? Mas as coisas que eu tenho aprendido depois que eu me envolvi com a educação do campo, elas mudam, elas vão mudando um pouco o sentido, não é, da minha vida. Assim, não dá tempo, claro, para eu explicar agora, mas a minha identidade amazônica, eu sempre fui amazônico, nasci na Amazônia, entendeu? Cresci e quero morar aqui a minha vida toda, mas assim, eu só passei a me autodeclarar de fato, a reconhecer, né, a importância de ser amazônica depois que comecei a conviver com os camponeses, não é, com os quilombolas, com os indígenas, entendeu? Porque assim, o que eu conhecia da Amazônia antes? Eu lembro, olha, quando eu fui realizar assim, o Transamazônica, não é, que era um programa de alfabetização, a Transamazônica era um conceito, era alguma coisa assim que eu aprendia, às vezes via no noticiário, aqueles comboios,
não é, que atolavam, e eu ficava pensando que realidade dramática que vive esse pessoal. Nada substitui assim a presença nossa no território, o diálogo com as lideranças, entendeu? E assim, essas coisas que eu tenho aprendido jamais. Eu não posso dizer a universidade não me proporcionaria, porque é a universidade que me proporciona. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará. Eu me sinto representando a universidade, não é, a pós-graduação, a pesquisa nos territórios onde eu estou. Entendeu? Mas as coisas que eu aprendo assim, com eles, com elas, assim, só na universidade eu não conseguiria aprender. Bom, então eu iniciei com isso para dizer, assim, para fortalecer essa ideia de que se a gente, o curso vai se constituir num coletivo, e esse coletivo, entendeu? Para ele se fortalecer, se consolidar nessa direção, é preciso um investimento na formação dele. Não é só na formação dos alunos, é na formação dos alunos e dos professores. Entendeu? E uma formação que afine o grupo, entendeu? Que coloque, que faça com que o grupo se reconheça, não é? Integrado, coletivo, não é? E aí eu penso assim que o diálogo com os povos, não é? Com os educadores que estão nessas escolas, como eu falei, com os guardiões da memória, não é? Os anciãos, assim, com quem a gente puder, com os representantes dos movimentos sociais, com quem a gente puder dialogar, no sentido assim, de estar aprendendo com eles, e também, claro, compartilhando com eles toda a tecnologia, não é? E os conhecimentos acadêmicos que a gente possui. Queria insistir nisso, não é? E isso envolve também a relação com a natureza nossa, entendeu? Outro dia eu me peguei, eu estava numa fala, né, e disse, não, porque nós somos parte da natureza, e alguém me corrigiu e disse assim, nós somos parte de nada, entendeu? Porque nós somos natureza, é uma outra visão, entendeu? Assim, nós somos natureza, nós estamos na natureza como a natureza está em nós, mas a gente não entende isso, porque a nossa formação antropocêntrica é muito forte. Não é? Olha, desde pequeno a gente aprende, não é, que a gente aprende que o leão é o rei dos animais, parece que tem que ter sempre um rei, né? E aí nós somos os seres racionais. E se somos racionais, podemos dominar, entendeu? Podemos dominar todas as outras criaturas, todos os outros seres. A gente é formado para entender dessa forma, entendeu? Então é por isso que a gente não se sensibiliza. Se a floresta está sendo substituída pela soja, nossa, há aqueles que olham para a plantação de soja e dizem, que lindo. Aí olha para a floresta e diz assim, meu Deus, né? Não consegue entender, acha que aquilo é um prejuízo, entendeu? Para, né, a nossa forma ordenada de ser. Né? A nossa forma eu estou aprendendo todas essas coisas, assim, essa relação, não é, que os camponeses têm com a terra, que os pescadores têm com as águas, né, que os sujeitos indígenas têm com o território. Entender que a gente também ocupa um território, a gente só pensa que os indígenas é que têm um território. Não, nós também ocupamos um território.
nós também disputamos território, né? E o território não é só físico, ele é simbólico também, é cultural. Isso tudo eu tenho aprendido, entendeu? Na minha militância, dialogando com os movimentos, com as lideranças, com pessoas com uma visão, às vezes, mais implicada, mais engajada, entendeu? Por exemplo, essa ideia de que a identidade passa pela autodeclaração. Então, eu quero cada vez mais me autodeclarar amazônida. Eu não queria isso antes. Assim, não é que eu não quisesse, não fazia muita diferença. Ninguém me provocava nesse sentido e eu vivia muito confortável. Quando muito, a gente era do norte. Eu me lembro, quando eu fazia pós-graduação lá em São Paulo, a gente era do norte, não era da Amazônia. Então, e aí ainda tinha uma brincadeirinha o tempo inteiro, que nós éramos muitos no programa, e eles nos chamavam de colônias. Era a colônia do norte. Eles querem ocupar o nosso... Isso não fazia sentido assim, para mim, naquele período. Mas porque a gente não dá visibilidade. A gente só dá visibilidade quando a gente se sente, não é? E aí eu digo assim, é o aprendizado que muda. Não adianta decretar isso por legislação, estabelecer no curso. O curso não adianta só colocar nas disciplinas e aprovar nos colegiados. Não vai funcionar dessa forma. Tem que ter esse movimento, entendeu? Em torno da formação. Eu esqueci de falar uma coisa. Eu acho que a Jarliane e a Gilvânia, pelo menos eu lembro, não sei se outras pessoas estavam naquela conversa que nós fizemos com Gerson Baniwa. E ele colocou que hoje o desafio das populações indígenas é ocupar a pós-graduação. Entendeu? Então, olha só como o curso pode favorecer isso. Trazer os povos indígenas e os povos camponeses para ocupar a universidade, que é um território altamente disputado, não é? E dominado, não é? Pelos grandes intelectuais, por aqueles que produzem os artigos que publicam nas revistas, Então, olha só, nós temos que discutir isso. Como é que nós vamos fazer com relação ao ingresso? Não é? A gente vai estabelecer alguns critérios assim, dos sujeitos que a gente gostaria que estivesse conosco no curso. Entendeu? Nós vamos priorizar o ingresso de sujeitos indígenas, camponeses. Essa é a reivindicação que eu entendi que o Gerson falou para nós. Não é só trazer os sujeitos indígenas para o curso, é reconhecer que os sujeitos indígenas, mesmo não sendo doutores ou mestres, eles têm conhecimentos significativos para trocar conosco, para nos ensinar e para aprender. Entendeu? Eu aprendo muito nas falas que eu assisto, assim, eu acho que isso é um ponto fundamental, entendeu? Da gente discutir. Como que nós vamos, com o curso, favorecer que sujeitos indígenas e camponeses, que na sua grande maioria, às vezes, nem conclui a educação básica, nem chega na graduação, né, eles possam cada vez mais, né, ampliar o seu processo de escolarização, ingressando na pós-graduação, no mestrado, no doutorado e etc. Bem, por fim, eu também esqueci de falar uma coisa antes, né, que um dos conceitos que tem me orientado
na perspectiva da formação, é a epistemologia da praxis, certo? Então, a gente trabalha com a prática pedagógica, as práticas educativas, elas são fundamentais no nosso processo, né? Mas a gente entender que há em curso hoje, né, no âmbito, no campo da formação de professores, formação dos sujeitos, uma epistemologia da prática. Aquela ideia, não é, de que o professor precisa das metodologias, o professor precisa das sequências didáticas, o professor precisa de alguém que pense por ele o currículo. O papel dele é a prática, não é? É aplicar, é colocar em prática aquilo que os grandes intelectuais pensaram por ele. Então, hoje, no campo da formação de pessoas, no campo da formação dos seres humanos, essa ideia da epistemologia da praxis, nós somos sujeitos de praxis, nós somos sujeitos da prática, mas a gente quer que a prática tenha uma intencionalidade, né? Tenha uma ideologia, tenha referências políticas, ela não seja uma prática repetitiva, centrada nela mesma, multiplicadora, como eu falei ainda agora. Não é isso. Ela é uma praxis no sentido, não é? Assim, eu uso muito o Freire, não é? Quer dizer, o Freire, quando traz o conceito de praxis para nós, ele diz, não tem sentido a teoria pela teoria, ela é retórica, ela é verbosidade. E não tem sentido a prática pela prática, ela é tarefeira, entendeu? Ela é pragmática. Não é isso que a gente persegue. Não, a gente persegue a inter-relação entre a teoria e a prática. É a praxis. Entendeu? Então, nós precisamos assim, deixar sempre isso muito claro, porque, por incrível que pareça, agora com essas novas diretrizes, né, do Conselho Nacional de Educação para a Formação dos Educadores, o alinhamento da nossa formação com a BNCC, com o currículo padronizado, entendeu? Ele está se tornando cada vez mais forte. As licenciaturas no Brasil inteiro estão sendo convocadas a ajustar seus pedagógicos, não é? Com base nessa resolução. Então, isso significa que nós vamos formar nossos professores, entendeu? Para que eles entendam que há um currículo nacional, internacional, não é? Padronizado, e que o nosso papel é pegar aqueles conteúdos e transmitir para os sujeitos que serão avaliados, não é, nos sistemas de avaliação. Nós temos que romper esse ciclo. Não tem jeito, entendeu? Nós vamos ter que fazer valer nosso entendimento, nossa autonomia. Não é? Quando eu digo que o Freire é absolutamente atual, olha, o Freire escreveu um livro dos vários que ele escreveu, para dialogar com os professores, com as práticas pedagógicas, não é? Com o trabalho pedagógico dos professores. Como ele nomeou, pedagogia da autonomia. Entendeu? É isso. Nós vivemos num sistema que cada vez mais confiscar nossa autonomia. E nós não podemos deixar. Entendeu? Porque depois que a gente pede autonomia, a gente pede tudo. Então, nós precisamos incluir essas referências explicitamente nos nossos cursos, nós precisamos dialogar sobre isso. É a autonomia das universidades, é a autonomia do educador, é a autonomia da pesquisa, é a autonomia do ser humano, entendeu? Se a gente perde isso, a gente volta
ao regime de tutela, e daí a escravidão é um passo só. É isso, Jaliane. Desculpa eu não poder continuar mais nesse momento, mas a gente pode continuar em outros momentos, conversando, entendeu? Realizando processos de formação com outras pessoas. Tem muita gente maravilhosa e bacana, assim, para a gente continuar o nosso diálogo, tá bom? É isso. Professor, muito obrigada, viu, professor? A gente continua com uma roda de conversa, eu acho que vai pedir sua ajuda para a gente montar esse cronograma e já ter, na verdade, um processo formativo de novos professores, né? Então, dando continuidade, dia 1º de março vai ser sobre a pedagogia alternância, né, com a professora Joana. Eu estou pensando em convidar aí, você pode também depois estar sugerindo, a professora Graça Passos e a professora Lucinete está convidada, a professora Lucinete, para fazer com a Edilza aí essa fala, né, professor? E a gente continua assim, professor, nesse diálogo fortalecido, se Deus quiser, com muita saúde, para continuar os nossos empreendimentos. Eu queria muito agradecer a cada um, e a cada um que está presente na reunião, tá? Antes de encerrar, não sei se alguém mais gostaria de falar, o professor já encerrou o seu horário. Professor Antônio Wagner, a Célia, professor Charles, a Edilza, a Gilce, Gilvânia, a Ligiane, a professora Lucinete, a professora Maria Auxiliadora, Marinete, Patrícia, Rosicélia, Maria Francisca, que está saindo, e o Salomão. Isso, eu sou Salomão, mais do que nunca, tá, professor? Um abraço, fiquem com Deus. Aqui já está formando tempão de chuva. Beijão, professor. Tchau. Fique com Deus, seu senhor e sua família. Tchau, menino. Tchau, menina. Saúde para todo mundo também, tá? Aí a foto, vocês aí para fazer o print para foto. Ah, eu posso fazer. Bora ver. Solta os cabelos, Edilza. Tem que melhorar um pouquinho. Já faz print, Francisco. Estou fazendo. Vou já Deus. Charles, um abraço, Charles. Beijo. É isso. Vai. Tchau. Isso. Tchau. Pronto. Tchau, gente. Pronto, acho que deu, né? Todo mundo já... Tchau, Jaliane. Ficamos... Deu tudo certo. Tá. Fica tudo certo, outra reunião, né? aí eu voltei e fiquei quietinho ali no canto só ouvindo. Mas eu achei bem legal. Direitinho, tá? Sim. Muito legal. Eu peguei um pouco do início, Jali. Eu achei bem legal quando ele falou das novas tecnologias. Acho que para a gravação, né? Para a gravação, porque depois vai disponibilizar. Sim. Interromper a gravação, bem lembrado. Interromper a gravação será salva no Google. Ok, interromper.